Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aline Velar, sou analista de carreiras do IBMEC Brasília. E esse daqui é mais um projeto que nós temos o prazer, né, de fazer junto, né, em parceria com o nosso Hub de Inovação aqui do IBMEC. E aí, meu parceiro de aventuras é o Marcelo Minuti. Tudo bem, Minuti? Tudo bem, Aline? Feliz de estar mais uma vez com você aqui. Sempre é um prazer estar com você. E, né, vocês já devem ter acompanhado alguns materiais que o PMEC Brasília lançou aí no nosso site, nosso blog. Nós sempre buscamos, né, trazer para vocês vários materiais, vários conteúdos. E agora a gente está com essa parceria desse super projeto, trazendo também, né, uma perspectiva nova sobre negócios, profissão, carreiras, tecnologia, inovação e assim por diante. E hoje nós temos o prazer de ter nesse primeiro episódio, nesse primeiro bate-papo, né, o Rodrigo, ok? O Rodrigo, ele vai falar com a gente um pouquinho sobre essa área de economia, área de controladoria, sobre a atuação dele, sobre a trajetória profissional dele. O Rodrigo, ele tem formação e mestrado em economia. Hoje ele está atuando como superintendente de controladoria do BRB, Banco de Brasília. Ele também possui experiência como instrutor de treinamentos na área de mercado financeiro, gestão de carteiras e estatística. Uma coisa boa, né, que ele também já ministrou curso de economia e matemática financeira em curso de MBA. Então, ele tem muita experiência com esse nosso mercado educacional, certo? Certíssimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcelo. Eu quero agradecer primeiro o convite, tá? Para poder participar desse bate-papo com vocês. Prazer é nosso, Bacana, Rodrigo. é todo nosso. Legal. Aline, posso começar então? Pode, por favor. Então, tá certo. Rodrigo, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com você, estreando o nosso podcast aqui, o primeiro episódio. E um assunto que para muitas pessoas é um pouco árido, né? Quando você fala de controladoria, de finanças dentro das empresas, parece que são alienígenas que ficam ali em determinadas áreas, ficam meio distantes, né? De outras, né? Mas tem tudo a ver, a gente se conhece há muito tempo já, né, Rodrigo? E essas áreas elas estão no dia a dia da Sim, organização, ainda mais quando se está de tratando de um todas. banco, de todas. Então, antes de a gente entrar mais nos meandros especificamente da controladoria de finanças, a gente gostaria, o pessoal que está ouvindo a gente também, para contextualizar, contar um pouquinho da sua trajetória dentro do BRB aí e como Tá até ótimo, chegar aí na Superintendência de Controladoria. tá ótimo. Então, assim, novamente, né, tratando da minha carreira aqui no banco e da minha carreira como um todo, é porque minha carreira, ela foi construída basicamente dentro do BRB. Então, assim, eu sou economista de formação, né? Eu estava no metade do curso de economia quando eu ingressei aqui no BRB aqui nós começamos sempre como escriturários, que é o nível mais baixo, que é o nível onde você entra na carreira. Eu tinha apenas feito estágios antes, eu tinha feito um estágio no Tribunal de Contas da União, tinha feito um estágio no Fundo de Pensão da Caixa, FUNCEF, e vim para o BRB. Quando eu vim para o BRB, eu vim direto para a agência. E era um mundo que eu não conhecia. Então, assim, eu não tinha muito relacionamento bancário. Meu relacionamento bancário se limitava a sacar dinheiro. Então, assim, era o que eu De fazia. cliente, né? De cliente. Eu era cliente, mas sabia muito pouco. Então, eu entrei no banco, eu fiquei 2 anos em agência. Foi uma experiência super, super rica. Mas falando até assim, quando eu entrei, eu não sabia fazer um depósito. Eu fiquei lá fora, aquele pessoal que fica no Posso Ajudar. Sim. Então, lá no Posso Ajudar, chegou uma senhora para fazer um depósito, eu não tinha a mínima ideia de como fazer um depósito. Na quinta vez a gente acertou, ela ficou toda feliz. Ela, muito bem, meu filho. Então, se não era a minha realidade, Você era ficou um mais mundo. ainda, né? Consegui ajudar. Foi, falei, aconteceu. Então, eu fiquei 2 anos em agência, eu trabalhei com atendimento ao público, eu trabalhei numa parte que se chama retaguarda da agência, que é mais back-office, e depois eu fui para a área de gestão de carteiras do banco, lá para a BRB-DTVM, é uma empresa que cuida exclusivamente de gestão de recursos de terceiros. Então, é mercado financeiro, é gestão de fundos de investimento, era uma área onde eu sempre quis trabalhar dentro do banco, eu sempre quis trabalhar na área financeira, nessa área de gestão de ativos, asset management mesmo. Fiquei 1 ano nessa área, até que tive uma oportunidade de ir para a área de crédito. Não conhecia nada de crédito, em relação a empréstimos mesmo, tá? Não conhecia absolutamente nada, foi um desafio enorme. Considero trabalhar com crédito mais desafiador até do que trabalhar com gestão de carteiras, porque normalmente gestão de carteiras está muito no hype, né? É muito hypado, tá em alta, eu sou gestor, é o pessoal da Faria Lima. Só que gestão de Uhum. carteira você sabe na hora se você está errado.
Você fez um movimento, você vai descobrindo que você está errado muito rápido. O crédito é um desafio muito maior, porque você empresta hoje, você só sabe que você fez uma besteira daqui a um ano, para você começar a entender o que você fez. Então, crédito, eu realmente me apaixonei por crédito dentro do banco. Eu trabalhei 5 anos na área, na verdade foram 5 a 6 anos na área de crédito. Eu trabalhava com modelagem, com estatística de fato, com modelos de credit scoring, que são modelos que tentam prever estatisticamente a probabilidade de um cliente me pagar ou não. É o coração de um banco, tá? Um banco de varejo, ele vive disso, ele vive de emprestar, ele vive de correr risco de crédito e de tentar antecipar isso, de tentar prever. Então, eu trabalhei nessa área, comecei como especialista, virei gerente da área, e ao longo do processo, assim, vir para a controladoria para mim, e eu fui estudando nesse meio tempo, tá, gente? Eu fui cursando mestrado, Eu ia te perguntar isso agora, porque você falou que a parte de crédito foi um desafio muito grande para você, né? Você não conhecia nada. Então, como é que você se preparou para poder atuar nessas áreas? Tudo bem que toda empresa, bem, as grandes, boas empresas têm uma parte de treinamento, desenvolvimento, de auxílio, mas como que você foi se preparando para assumir esses desafios? O crédito, basicamente fui selecionado porque eu conhecia estatística. Então, quando eu entrei como especialista, eu fui por isso. Mas estatística voltado para essa área em específica de calcular a probabilidade de default, de calcular, estimar, fazer toda essa estimativa de perda esperada do banco, é um conhecimento específico que eu não tinha. Então, foi quando eu comecei a estudar. Eu estava fazendo, na época, eu fazia uma especialização em econometria, que é a estatística aplicada à economia, que me ajudou muito. Ingressei posteriormente no mestrado, tá? Não foi nesse momento em que eu estava nessa parte inicial, porque eu fui buscando cursos mais curtos. E eu fui buscando cursos fora, cursos às vezes gratuitos, às vezes não gratuitos. E aí eu lembro que eu fiz um curso que me ajudou muito a começar a ter uma visão mais clara da área de crédito, que era um curso gratuito, mas da Universidade de Stanford, que foi um curso longo, me deu uma visão assim, muito importante e me permitiu conseguir avançar na carreira lá dentro. Então, à medida que eu evoluí, eu assumi a gerência da área, fiquei por 2 anos como gerente dessa área. Foi quando eu ingressei no mestrado, no mestrado em economia, aqui em Brasília mesmo. Então, ingressei no mestrado e veio um processo seletivo no banco para a função de superintendente, né, que fica acima de gerente. Na época eu fiz, mas não estava definido para onde você iria. Então, eu fiz aplicando para a área de finanças, no que eu digo não exatamente controladoria, mas área de precificação, área de ALM, área de tesouraria do banco, tá? Que faz a gestão do caixa, e para a área de crédito, onde eu trabalhava já. Então, eram as áreas onde eu queria ir. Quando eu passei no processo, né, quem tocou o processo, inclusive, foi a diretoria com o presidente do banco. O presidente do banco, ele falou, não, eu te quero na controladoria. Eu não sabia nada de controladoria, mas nada, nada. E assim, eu não sou contador, então, quando eu cheguei aqui, foi um desafio tão grande quanto foi o desafio do crédito. Eu vim como superintendente para uma área que eu não dominava, com um background que um contador tem e eu não tinha. Mas por que eu vim para cá? Porque controladoria, eu acho, na minha visão, é a única área do banco que você vê todas as engrenagens funcionando. Em qualquer empresa, seja banco, seja uma empresa não financeira, onde você vê cada pedacinho funcionando, aonde a receita é gerada, como ela é gerada, quais as despesas necessárias para aquilo, como que eu vou juntar tudo isso e entregar o lucro que o acionista espera. Então, eu não vejo outra área que tenha essa visão. Como eu tinha uma visão importante da área de crédito do banco, que é o coração, a nossa principal receita é o crédito, e eu vim para cá. Então, quando eu cheguei, meu primeiro foco foi entender o que eu estou fazendo, o que está andando aqui dentro, e entender como o crédito se insere nisso. Eu tentei agregar primeiro naquilo que eu conhecia, que é o crédito. É isso que eu ia perguntar, Rodrigo, porque normalmente quando você cai num espaço profissional que você não entende, né? Primeiro dá aquele desespero, né? Imagino, né? Sim. Até porque você imagina, né? Você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que as pessoas que estavam trabalhando com você ali do seu time, que você estava assumindo, devia ter muito contador, devia ter muita gente que estava ali no dia a dia há muito tempo, com muita experiência. E você estaria ali Sim. tocando o bumbo, guiando aquela área. Como que foi isso daí para você tentar fazer isso o mais rápido possível? Né? Você já falou, o primeiro passo foi, deixa eu agregar onde eu conheço, né? Mas e na sequência aí, como foi? O que eu fiz? Eu primeiro confiei muito na equipe, de fato, naquilo que eu não conhecia.
acho que é natural, assim, acreditamos nos profissionais que já estavam aqui dentro, e tentei agregar naquilo que eu conhecia, que era o crédito. Por quê? Porque, em especial, os reportes que nós fazíamos de resultado, eles não tinham muito essa ótica do crédito, essa ótica, e é a nossa principal fonte de receita. Então, ele não tinha muita ótica de como a formação da carteira, como a taxa está atuando, como a inadimplência está atuando, como tudo isso se une para dar o resultado que a gente espera. Então, no primeiro momento, essa foi minha abordagem, além de começar a estudar muito. Para a controladoria, eu fiz basicamente isso via livros. Pois é, foram 2 pontos. Muito via livro e muito via publicação e resultado de outros bancos. Os bancos sempre divulgam trimestralmente o seu resultado, divulgam um material bastante robusto sobre isso, que é uma boa fonte de conhecimento sobre como... Pois é, e ajuda muito como um banco funciona. Faz uma apresentação rápida, dá um relatório de desempenho, te dá uma bela visão de como o banco funciona. Até porque banco, ele é diferente. Eu falo isso muito com o pessoal aqui dentro, é um bicho muito diferente. Outras empresas têm uma realidade distinta. Eu tenho ali o meu insumo, trabalho o meu insumo, eu tenho questões de liquidez, de caixa. O banco, ele vive de 2 coisas. Eu vivo de risco de crédito, então eu vivo de confiança, e eu vivo de risco de crédito em saber se eu vou receber ou se eu não vou receber, e eu vivo de confiança. Por quê? Porque os clientes têm que confiar em mim. Banco não é feito de dinheiro. Banco é feito de confiança. No momento que o meu depositante, a pessoa que tem dinheiro na conta corrente, a pessoa que tem comprando um CDB aqui, que está aplicando no banco, ela aplica porque confia. Se ela não confia mais, ela tira o dinheiro e banco quebra. Qualquer banco. Se todos os depositantes resolverem resgatar, o banco não tem como pagar todo mundo. Por quê? O que o banco faz? O banco é intermediário financeiro. Ele toma recurso emprestado para emprestar para outras pessoas. E então, como vocês conseguem prever isso daí, hein, Rodrigo? Como que é isso daí na prática? Porque você falou que a sua formação é economista, né? Então, sim. Na minha cabeça, eu não sou economista, mas na minha cabeça, todo economista é treinado para tentar prever o futuro. Mas a gente tem percebido. É verdade. A gente nem sempre com sucesso, só que a gente tem visto cada vez mais difícil desenhar o futuro de cada ano. São novidades novas, reviravoltas, rupturas, transformações. Como que é estar na área de controladoria e estar nesse lugar, né, que teoricamente ajuda a tentar mapear esses cenários futuros? Olha, Você tem a bola de cristal, fala a verdade. Na verdade, o que a gente tenta previsão é muito delicado. Previsão você erra, é normal. Então, o que tem que estar muito envolvido é o custo do erro. Então, olha, eu sei que eu vou errar, mas eu posso errar até aqui. Para eu errar até aqui, eu tenho que tomar isso de risco. Se eu tomar mais risco do que isso, eu vou afetar o meu resultado. Então, tudo é um exercício de previsão, de fato, aqui dentro, tá? Um exercício de previsão, um exercício de estudar o comportamento do passado, entender o comportamento dos nossos depositantes, entender o comportamento das pessoas com as quais a gente está emprestando, daquelas que já têm relacionamento com o banco, onde é mais fácil prever se ele vai me pagar ou se ele não vai me pagar, quanto daqueles que não têm relacionamento ainda, pessoas novas. Então, fazer esse link, você está com uma base sólida de informações, é importante, tá? Uma base sólida de informações. O pessoal brinca muito que hoje tudo é data drive, né? Todo mundo é voltado à gestão de dados. Só que o banco já fazia isso antes de estar na moda. Então, a gente fala de termos bonitos, tipo a machine learning, inteligência artificial. Banco já fazia isso antes de ter esse nome. Então, alguns em especial, tem bancos, por exemplo, o Itaú, ele é super, como dizer, tradicional em modelagem. Então, o pessoal lá já fazia isso com muita qualidade há muito tempo, antes mesmo disso estar em alta, antes de falar de ciência de dados. E aqui no Brasil, né, Rodrigo, a gente sempre viveu muitas emoções na economia, né? Então, a gente ficou esperto muito lá desde os anos 70, 80. Só que não usava esses termos, né? Esses termos modernos que todo mundo usa hoje. Isso, bonito. Então, tirando isso, eu acho que isso que o Marcelo falou é fundamental. O banco teve que aprender a ganhar dinheiro aqui no Brasil quando o período de inflação acabou. Quando a gente tinha o período de hiperinflação, o banco ganhava dinheiro muito fácil no Brasil. Era no overnight, aplicando esse recurso, era super tranquilo. A partir do momento em que a hiperinflação no Brasil acabou, quando veio o Plano Real,
O banco teve que aprender a ganhar dinheiro emprestando. E foi um puta de um desafio, foi um desafio muito grande que todo mundo teve nesse momento, tá? Ganhar dinheiro com crédito não era trivial, vários bancos quebraram, tivemos os programas de estruturação em relação a eles, tivemos concentração no mercado, mas é essencialmente isso. Para prevermos com qualidade, eu tenho que ter base de dados suficiente para fazer, e eu tenho que também entender minhas limitações. Eu gosto muito de falar aqui, entender que eu não vou prever tudo. Entender que tem coisas que eu não vou prever e que eu não vou acertar. Não adianta, eu não vou acertar na mosca. Não adianta eu travar, olha, falando aqui, trazendo para o meu dia a dia. Eu tento prever o resultado do banco, todo dia. E tem um caso, Rodrigo, agora tem um caso que é super atual, né? Que é essa questão que a gente ouve aí na mídia, né? A questão das Americanas, né? A quantidade de bancos que tinham emprestado dinheiro para Americanas. Sim. E que agora estão se reorganizando, né? Todo mundo se organizando, né? Então, você vê, o que você está colocando tem tem muita verdade. Por mais que você use o melhor da ciência, da previsão, né? Tem um olhar extremamente técnico na área de finanças aí, tem coisa que são cisnes negros, né? Que surgem do nada ali, né? Como sem previsão, né? Como você vê casos assim, né? Sim. E a humildade, de fato, eu gosto de falar isso aqui, em que sentido? Ter a humildade de entender que quando a gente fala de modelo, quando a gente fala de previsão, entender que nós não somos mágicos. Então, assim, saber que você tem que ter a melhor técnica possível, sim, mas que mesmo ela tá suscetível a errar. E quando eu falo de crédito, eu ainda tenho um outro problema, que é a seleção adversa. Aí se conversa um pouco com a questão das americanas. O que é seleção adversa? Quem é que quer tomar dinheiro emprestado? Normalmente, quando a pessoa quer tomar dinheiro emprestado, ela quer comprar uma casa, eu quero resolver a minha vida, mas quando ela começa a migrar para um crédito pessoal de taxa mais alta, para um cheque especial, quanto mais alta a taxa que ele topa pagar, normalmente a probabilidade de ele ser um cliente que não vai me dar problema no futuro é ainda maior. Essa seleção adversa que a gente vive no crédito não é trivial. Um caso como os Americanas, por exemplo. Americanas era uma empresa que ninguém duvidava dela. Tá? Absolutamente ninguém. Só que tem um ponto. Boa parte dos bancos foram entrando em Americanas, e eu não sei se, eu não consigo afirmar nada disso, claro, mas tem um ponto que é difícil voltar atrás. Tem um ponto em que mesmo a sua exposição já está tão grande, em que voltar atrás, mesmo que você veja um sinal de que as coisas não estão legais, não pode ser feito de uma vez. Então, estar munido de informação é fundamental, mas exige muito cuidado, existe muita cautela. A Americanas é um cisne negro, mas era difícil também dizer que ninguém enxergou. Por quê? Sim. Porque quando tinha alguns sinais lá, né? Sempre dá, né? Sempre a gente vai deixando alguns rastrinhos de algumas coisas que vão acontecendo. E eu achei legal, Rodrigo. Você olha tudo. Eu achei legal que você falou sobre alguns pontos durante a fala da sua trajetória, dos desafios que você encontrou no crédito, na área de controladoria, né? E você citou pontos que são muito importantes, que estão muito ligados à liderança e à gestão. Né? Então, quando você fala que você entra num setor que você não conhece, mas você usa pontos positivos que você tem e usa confiança no seu time, confiança nas pessoas que estão fazendo, isso é um ponto assim fantástico para a gente poder se ater à importância da nossa trajetória, mas também desse conhecimento, dessa humildade de confiar nos outros, de trabalho em equipe, de comunicação e assim por diante, né? E eu só queria assim, entender também. Uma curiosidade é porque você falou que buscou muito em livros, você buscou cursos, você buscou procurando materiais, né, de outros bancos também, e aí vem aquela questão da gente aprender com a nossa concorrência também, né? E eu queria saber de você, assim, já deu para perceber que você tem uma liderança bacana, você tem uma habilidade em gestão, porque você consegue pensar, né, ter uma visão sobre um todo, você tem uma confiança em equipe, você desenvolve isso. Mas quais outros pontos você também teve que desenvolver quando eu puxo, né, puxo a sardinha para o meu lado, quando eu puxo para essa parte comportamental, para essa parte de habilidades sociais, comportamentais? O que você teve que trabalhar para poder aprimorar? Para mim, esse é o maior desafio. O técnico não é o maior desafio. O técnico você lê, você estuda, você vai, volta. Não é o maior desafio.
o maior desafio é liderança, o maior desafio é gestão. E assim, é um desafio que para mim não acaba. Hoje aqui dentro do banco, eu estou numa posição de gestão há 5 anos, 2 anos como gerente, depois agora como superintendente. Eu passei pouco tempo como gerente antes de virar superintendente, que muda tudo, você passa a ser líder de outros líderes, e destaco até a atuação do Marcelo nesse ponto, porque o Marcelo aqui, ele teve uma participação aqui dentro, tá? E ele foi uma das pessoas que me ajudou a enxergar vários pontos aqui dentro de Olha fato, aí, melhoria. Não, parabéns, Minute, coisa boa, feedback positivo. e foi de fato, assim, foram as melhores conversas, porque eu nunca tinha tido esses momentos de parar e falar de liderança. Então, eu comecei até a enxergar a importância disso, de dedicar um tempo a entender qual é o seu papel, entender que a gente não faz nada, o líder não faz. O líder prepara, desenha um incentivo, avalia, ensina para que a equipe entregue. Então, a entrega ela é da equipe. E tem um ponto que a Aline colocou e que você coloca. Primeiro, agradeço aí, é a construção nossa aí juntos, Rodrigo. Ele te pagou Mais quanto, Rodrigo? Me conta. a Quanto gente, ele a te gente combinou, pagou? a gente combinou o almoço aqui depois. Entendi. Então, eu tenho um ponto que você colocou, Aline, que o Rodrigo também colocou, que eu acho que tem muito dessa questão de você, conforme você vai subindo na estrutura hierárquica da organização, você vai tendo mais áreas, ou mais temas, ou mais assuntos que você fica responsável por aquilo. Então, você nunca vai saber tudo, né? E o Rodrigo colocou muito bem, né? É a questão lá, quando eu perguntei para ele a questão de como ele fez assim que ele assumiu, né, a superintendência numa área que ele não tinha domínio, e ele colocou, confiei na equipe, né? Então, é esse ponto de você ter a consciência de que você não precisa saber tudo, né, operacionalmente, tecnicamente, como funciona, mas sim saber lidar com as pessoas que são especialistas em cada tema nas suas áreas. Hoje, Rodrigo, acredito que você tem vários, né, especialistas em assuntos diferentes que aí constroem com você aí os produtos da área de controladoria todos os dias, né? Você gostaria de falar um pouquinho dessa questão da gestão da equipe para a gente um pouquinho como que é isso? Claro. Assim, repetindo, perdão ser um pouco repetitivo, mas é o maior desafio, tá? Eu tenho uma pessoa aqui dentro do banco que me ajudou em quase todos os momentos, esteve comigo, foi meu chefe em alguns pontos e da minha trajetória aqui dentro, e é a pessoa que mais me ajuda em relação a isso. Por quê? Ele é uma das pessoas que, quando ele me vê mexendo com uma planilha ou programando alguma coisa, ele, bicho, para de fazer isso. Então ele briga mesmo, não é você que vai fazer isso. Perfeito. Confiar na entrega das pessoas, eu sei que é muito difícil, tá? Construir essa relação de que você está preparando, a entrega não é sua, a equipe que tem que aprender de fato a desenvolver, não é fácil, mas não é fácil de jeito nenhum. Fica difícil também quando você chega, você acredita que está certo, você leva para uma alçada superior, poxa, tem um problema aqui que você não tinha visto, você volta. O desafio é não perder a confiança, é entender qual é o problema, o que foi levado, o que a equipe não enxergou, e saber traduzir isso para a equipe de forma com que ela aprenda e não cometa o mesmo erro novamente. Esse é um exercício de todos os dias. Todos os dias eu tenho um exercício de confiar naquilo que a minha equipe está me fazendo. E o meu grande desafio aqui, para mim, assim, em relação a tudo, em relação às entregas, eu tenho que fazer isso, eu tenho minhas atribuições aqui dentro, eu tenho as atribuições da controladoria, mas para mim o meu maior foco é ter uma boa equipe e conseguir fazer com que ela entregue dentro do seu potencial. Se eu consigo fazer essas duas coisas, as minhas atribuições saem fácil. Se eu consigo ter uma equipe que sabe o que está fazendo, que tem potencial para aquilo, que realmente tem potencial, que eu consigo direcionar para que desenvolva esse potencial e que entregue o conhecimento que eu sei que ela tem, o que ela tem potencial de desenvolver, eu não tenho mais problema. Então, assim, para mim é isso, esse é o meu exercício, é o que eu tenho que me policiar para fazer todos os dias, tá? Esse é o meu objetivo e o que eu acho que o líder de fato tem que ter, tá? É entender que com uma boa equipe, trabalhando dentro do seu potencial, direcionada para as entregas que você tem que fazer, o resultado vem. Excelente, Tem essa questão, Aline, que é um programa até que está aí com você em carreiras, que é a questão do programa de mentoria, né? Que para pegar inclusive o programa que o Rodrigo comentou foi um programa de mentoria que a gente trabalhou, e ele reforçou a importância também de ter mentores internos, né? Que já estão lá dentro da organização,
para fazer essa troca, né? E é um ponto que a gente valoriza demais na trajetória e na formação das carreiras, né, Aline? Sim, não ter vergonha de pedir ajuda para alguém que já tenha mais experiência, para alguém que já tenha passado por aquilo que você passou. E um ponto que eu acho legal da mentoria é que você pergunta o que deu certo, mas você também preza por aquilo que deu errado. Então, né, o que Sim, deu É. errado? Quais são as experiências que foram assim horríveis? O que Quais não foram os erros funcionou, que né? os erros que você cometeu e como isso te ensinou? E isso é muito bom, e é bom saber que você faz isso hoje aí dentro do banco, né? E você que está escutando a gente, por favor, preze por isso, não tenha receio de procurar alguém uhum. mais velho, de procurar uma pessoa para quem você possa, né, pedir ajuda, com quem você possa trocar. E eu já Dói queria muito menos. enganchar aqui, né, numa perguntinha interessante, né? Porque, Rodrigo, você é muito jovem, né? Você tem uma aparência super. Gente, ele passa para um aluno nosso de graduação fácil, fácil aqui, É. né? Eu E eu já queria. falei isso para ele. Uhum. Nossa, gente, É. engana muito, né? Não vamos falar de idade, não tem necessidade disso aqui, mas eu queria saber, assim, né, pegando um pouquinho, você parou no mestrado de economia, formalmente É, falando? não, na verdade, o que que eu fiz? Eu cursei todas as matérias do mestrado em economia aqui, em uma universidade brasileira, tá? Uhum. É, iniciei um segundo mestrado, mas esse internacional, esse até em parceria, ele é feito até em parceria com o IBMEC, tá? Um mestrado na Sorbonne. Ah, sim, Então, assim, eu estou no processo de conclusão desse mestrado com a Sorbonne, que bacana. e ao mesmo tempo as matérias que eu cursei para o mestrado daqui da Universidade Brasileira, eu estou aproveitando para começar um doutorado. Então, o plano é terminando aqui Não na para de estudar Sorbonne. nunca, né, Rodrigo? Nunca. Não dá, e assim, e para mim também acaba sendo um momento de escape. Por Uhum. quê? Porque a questão da conciliação, o trabalho aqui dentro com o que a gente está fazendo, o estudo também me ajuda a ser uma válvula de escape. Parar um Uhum. pouco e enxergar algo fora do que eu estou lidando todos os dias. Eu sou apaixonado pelo que eu faço aqui dentro. Eu sou apaixonado por banco. Eu acho uma coisa incrível, eu realmente acho, me dá muito prazer estar aqui todos os dias. Mas é importante também ter uma ótica um pouco de fora sempre, até porque se eu me fecho aqui dentro, eu perco a visão de cima. Sim. E para um técnico, estar fechado no que você está fazendo é importante, mas a partir do momento que você passa para um nível de gestão, você tem que estar vendo as coisas por cima, você tem que estar vendo a floresta, você não tem que estar focado na árvore. Uhum. Então, estar sempre estudando me ajuda a ter contato com outras pessoas, a entender como funciona em outros lugares, a entender como funciona uma empresa não financeira também, porque é importante. Além de me dar o referencial teórico, me dá uma visão diferente do cenário e de onde eu estou inserido, tá? E me ajuda Bacana. também a me situar um pouquinho, de falar, olha, você sabe muito pouco. Isso para mim é importante. Estar Te situado de que motiva, né? a gente tem que estar situado e entender que a gente nunca, em termos de conhecimento, pelo menos para mim, a gente está sempre longe do que poderia estar. Então, é algo que quero estar sempre correndo atrás. Então, Excelente. é mais essa visão. E além dessa formação acadêmica que você está construindo, que você também já está desenvolvendo, quais outros canais você busca para se manter atualizado? E eu não falo assim, nem só canal que envolva o assunto de economia, finanças, Claro. controladoria, mas o que mais você gosta, né? Quais são outros assuntos que você se interessa? O que é que você estuda também, além da sua área de atuação? O que é que você indica para a gente também de, sei lá, site, podcast, ou então o que é que você consome? Pois é, assim, da Big parte Brother financeira, Brasil, é isso? Brincadeira. pois é, não acho ruim também não. É bom, né? Eu gosto muito de que, assim, eu Ah, tenho, é. é uma bobagem, tá, gente? Mas, assim, como o clima é mais informal, a gente conversando com os amigos há pouco tempo sobre o que a gente faz fora, de fato. Então, em relação a algo mais vinculado ao profissional, é jornal, eu leio muito jornal o tempo inteiro, tá? Uhum. Gosto de saber o que está acontecendo. Essa questão das americanas, eu li muito até entender o que tinha acontecido. Li, conversei com gente de mercado para poder entender de fato o que aconteceu, como que ninguém viu. Isso me interessa muito. Fora da minha linha, eu gosto muito de outros assuntos que não tem nada a ver. Eu adoro astronomia, eu adoro física, sempre gostei. Eu tenho um filho, meu filho tem 13 anos, então para mim é muito legal estar sempre alimentando ele com esse tipo de coisa. Uhum. E, e fora daqui do banco, falando de bobagem, assim, a gente comentando sobre o que a gente estava assistindo, o pessoal a gente falando de filme, eu gosto muito de filmes, muito mesmo.
de todo tipo de filme, todo tipo, desde os filmes mais simples até cinema iraniano, gosto, assisto. E a gente falando de uma coisa mais assim, filme de filme cult, o pessoal, não, mas e eu preciso assistir de férias com eles? Eu falei, assistir. Assim, assisti também, assisti. E o outro colega, não, tem uma série agora que é Casamento às Cegas, menina, Casamento às Cegas. Minha mulher me chamou para ver. Disse, gente, eu vou assistir Casamento às Cegas. Comecei a assistir, nossa, mas que programa ruim. No segundo episódio, gente, será que esse povo vai casar? E fomos até o final. Né? Será que estourava pipoca. Lá pro quarto, estourando pipoca para assistir. Assisti com minha esposa todas as temporadas do Brasileiro, assisti umas do Americano, então assim... Assista do japonês, é fantástico. É uma cultura totalmente diferente. Tem diferença com esse com o Japão? Não, esse Japão não sei, mas é o Casamento às Cegas. Verdade. Casamento às Cegas tem o japonês e é surpreendente porque é uma cultura super diferente e você consegue comparar do americano do brasileiro e, gente, é uma coisa assim, é fofíssimo. Que legal. Bacana, eu vou é isso aí, vivendo e aprendendo. É desse jeito. Gente, aproveitando, né, vivendo e aprendendo, né, eu espero que todo mundo possa ter aproveitado muito essa conversa, possa ter aprendido muito um pouco mais com o Rodrigo, né, comigo e com o Minute também, que essa troca possa ser, né, benéfica para vocês com relação a conteúdo, a entender a vivência de um cara que está ali, ó, né, dentro do sobrevivendo aos leões, trabalhando na labuta ali, né? Na labuta do banco, que não é fácil, atuando em uma área de controladoria, né, Rodrigo, a sua jornada ela é linda, tá? Parabéns por todos os desafios que você conseguiu conquistar, parabéns pela sua humildade também, né? Porque você se coloca realmente à disposição das pessoas, mas você também se mostra muito humilde em aprender, em trocar, né? Espero que você continue, que seu doutorado possa sair firme e forte, né? E em breve a gente volta para conversar com você já como doutor também, para poder falar um pouquinho mais. Para contar a experiência dessa, nossa experiência. Para contar essa experiência. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente nesse bate-papo, viu? E eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, agradeço o espaço. Para mim é super relevante compartilhar compartilhar esse pouquinho do que a gente vive, porque eu tenho certeza que isso agrega para os outros. Em que sentido? Vocês falaram muito sobre a questão da mentoria. É muito melhor aprender com a dor dos outros do que com a nossa. Se a gente tem essa oportunidade, acho que é melhor aproveitar. Tá bom? Eu agradeço demais o espaço. E é isso, Minute, bom estar com você. Vocês com certeza vão ouvir mais de mim e do Minute por aqui, com vários convidados. É o primeiro de vários, né, Lili? É o primeiro de vários. E é sempre bom estar com você. Então vamos partir para o próximo. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.